Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu vou ficar aqui sentadinho, tá? Em primeiro lugar, eu trabalho na Samsung e eu trabalho com software. Então, se vocês estão pensando, putz, esse cara, será que é ele que faz aqueles aplicativos que ficam lá, bloatware, não sei o quê? Sou eu. Brincadeira, eu faço os bons, os ruins não. Aí. Hoje a gente vai falar de Live Ops, ou Live Game Operations, ou só Live Operations. O que é isso? Uma coisa muito importante para os aplicativos modernos que a gente tem hoje em dia, em especial games, né? É conteúdo, né? A gente sempre tem que estar trazendo muito conteúdo, a competição é muito grande. E a ideia das Live Operations é que você possa trazer conteúdo novo para o seu aplicativo sem precisar fazer updates de loja, né? Cada update de loja é um ponto de fricção muito forte para a sua base de usuários. Toda vez que você força um update, você corre o risco de alguém desinstalar o seu aplicativo. É sempre uma chance da pessoa falar, não, acho que eu não uso mais, não quero. Então, é um ponto de atrito, né? A ideia dos Live Ops é que você possa continuamente ter um fluxo de informação, um fluxo de conteúdo que você possa despejar no seu aplicativo. Isso é muito usado em jogos. Eu imagino que todo mundo joga joguinho aqui, sei lá, Candy Crush ou um Clash of Clans, qualquer coisa assim. Sempre tem coisas nos joguinhos. Se você abrir agora, qualquer joguinho, se você tem um Pokémon GO instalado aí, você recebeu hoje uma notificação que tem Pokémons legendários esse fim de semana em algum lugar. Isso é Live Ops. Eles estão entregando conteúdo novo para o jogo sem que você tenha necessariamente que fazer uma atualização do aplicativo, né? E é engraçado porque é um mundo que normalmente a gente não está muito acostumado, como desenvolvedor, a prestar atenção. Normalmente, todo mundo aqui é desenvolvedor, né? Claro. Normalmente, a preocupação nossa como desenvolvedor é de ter um produto que os testes estejam passando, porque todo mundo faz teste, óbvio, certo? A gente tem um backlog vazio, ou seja, fizemos tudo o que tinha para ser feito, todos os testes estão passando, publicamos o app, beleza. Normalmente, a nossa preocupação de desenvolvedor volta esse ciclo, né? Então, entram novas funcionalidades, vamos desenvolver as próximas coisas que vão ser publicadas. Mas tem toda uma preocupação que deveria estar sendo olhada depois, né, no pós-lançamento, que normalmente fica até por responsabilidade de alguém que é o responsável de dados, né? Seria o data analyst, alguma coisa assim. Que é o cara que vai monitorar, que vai tentar extrair métricas, né? Eu estou falando isso daqui para motivar, sabe? Para mostrar motivação. Isso aqui, quem estava na palestra aqui do Nelson viu esse gráfico. Isso é o gráfico de retenção de usuários que a gente vai ter depois do lançamento. E isso é horrível. Isso aqui é um gráfico médio, tá? Um aplicativo na média. No primeiro dia, a gente cai para 30% mais ou menos os usuários. Depois de um dia. Isso, claro que assim, vai variar um pouquinho, né? Mas a gente sempre, a perda de usuários é uma coisa muito grande. E quem nunca publicou um aplicativo, normalmente toma um susto. Eu tomei um susto quando eu vi um aplicativo que eu publiquei, que de uma base de usuários que eu conseguia, eu perdia tudo. É como se você tivesse um balde furado. Então, você está lá colocando usuários, você está conseguindo chamar um monte de gente, mas aquilo está furando. E daí uma pessoa pode falar, não, vamos fazer campanha de marketing, vamos trazer mais gente, estamos perdendo muito usuário. Cara, não adianta. Se o seu balde está furado, você pode colocar quanta água você quiser ali dentro, que está vazando. Esse aqui é o gráfico com um pouco mais de detalhe. Então, aqueles 30% também é uma média, né? A gente tem uma diferença de usuários bem legal aqui, que seriam usuários orgânicos e não orgânicos. O que é um usuário orgânico? É aquele que achou o seu aplicativo por conta própria, sem nenhum tipo de incentivo. Ou seja, era um cara que ele estava procurando um aplicativo tipo o seu e achou. Então, normalmente, a retenção desse cara é um pouco melhor. O usuário não orgânico é aquele que chegou no seu aplicativo, talvez através de uma propaganda ou através de um link em algum lugar. Então, a facilidade de perder esse usuário é um pouco maior, né? Mas, de qualquer forma, a curva é consistente, né? A gente perde muitos usuários mesmo. Isso é o termo que a gente chama de churn,
seria transbordar, né, em inglês. Transbordar? Acho que é isso. Bom, quando a gente está falando de retenção, na verdade a gente tem uma série de métricas que se mede, né? Mas a mais importante, segundo alguns especialistas aí, esse cara que eu coloquei aí é um dos especialistas, a métrica mais importante é a retenção, sempre. Por quê? Porque a retenção é uma métrica que vai atuar em todas as outras frontes, né? Todas as outras métricas são influenciadas pela retenção. Então, se você tem uma métrica importante para o seu aplicativo, por exemplo, a quantidade de dinheiro que você ganha com o seu joguinho. Se você aumenta a retenção, você vai aumentar o dinheiro. Porque você pode falar, não, vou cobrar mais caro. Isso não necessariamente vai te dar mais dinheiro. Agora, melhorando a retenção, você vai ter mais usuários, os usuários vão estar passando mais tempo lá dentro, você vai ganhar mais dinheiro. Então, a retenção é o rei das métricas aqui no caso, né? E é isso aqui que eu estava falando. Então, aumentando a retenção, a gente aumenta o nosso lifetime value. Ou seja, é o valor que cada usuário vai representar para você no ciclo de vida inteiro dele. Obviamente, se ele fica mais tempo no seu jogo ou no seu aplicativo, esse valor vai ser maior. Uma outra métrica, que é o tempo de payback, por exemplo, ela é aplicada quando você paga por um usuário. É uma coisa muito comum nesse segmento aqui, a gente pensar em custo por usuário. As pessoas, porque todo o investimento que é feito no desenvolvimento de um jogo pode ser mapeado finalmente num custo. E, eventualmente, você também paga por propagandas. Então, assim, você sabe quanto custou cada usuáriozinho que chegou no seu balde. E quando esse usuário vaza, é um dinheiro perdido, né? E esse tempo de payback é isso. Seria quanto tempo você leva para recuperar o investimento que você fez. E, finalmente, a gente tem a viralidade também, que é uma métrica, que é uma coisa, um efeito que às vezes acontece, que é muito legal, que é quando uma pessoa entra no seu jogo e gosta muito e começa a compartilhar para os amigos, e eles vão compartilhando e, de repente, o negócio estourou. E quando você tem mais usuários ficando mais tempo, a chance de ter esse efeito de viralidade é muito maior. Esse é aquele mesmo gráfico, só que segmentado pelos aplicativos que são os top apps da Google Play, né? Então, perceba que claramente a retenção é muito diferente. Aí, claro que tem aquela coisa, né? Será que é mais... Como é que é o ditado? Mais fresquinho porque é tostines porque é mais gostoso? Não, uma coisa assim. Esse morreu. É isso, né? Computeiro não é bom de ditado, não, gente. Mas a gente pode ver que existe uma diferença clara aqui na retenção dos aplicativos. Os aplicativos top, eles têm uma retenção muito maior. Isso pode ser vários motivos, né? Você pode falar que os aplicativos top são redes sociais. Normalmente são, né? Facebook, WhatsApp e tal. Mas isso continua se replicando para os próximos 50 apps, 100 apps, até 5.000 apps. Então, são curvas acima da curva média, o que faz muito sentido, né? Eles são top por causa disso. Quando a gente fala de retenção, é uma coisa que está muito ligada com conteúdo. O conteúdo, ele é uma coisa que é essencial para o nosso jogo. Tudo que eu estou falando para jogo aqui vale para aplicativo também, pessoal. Quanto mais conteúdo você tem, você está dando coisas para o usuário fazer enquanto está no seu jogo, né? E você conseguindo manter os jogadores engajados por mais tempo, você vai conseguir um fluxo maior de dinheiro. Não importa como você ganha dinheiro com o seu aplicativo, se é vendendo um item, se é com propaganda, se a pessoa fica mais tempo no seu aplicativo, obviamente que o negócio vai ser mais rentável. Agora, a gente precisa de alguma forma para trazer esse conteúdo para o usuário. A forma mais natural seria você lançar updates do seu aplicativo, e muita gente faz isso. Quem estava aqui na estreia, na abertura ontem, o pessoal da Airbnb, por exemplo, tem uma release toda semana. O que é uma coisa aceitável para algumas pessoas. Mas, cara, se você não é o Airbnb, se você é um joguinho qualquer um, e você faz update toda semana, você está correndo risco. O Airbnb pode se dar ao luxo, você às vezes não. Então você precisa de uma forma para distribuir conteúdo. E esse conteúdo não necessariamente tem que ser alguma coisa diferente, uma nova funcionalidade. Podem ser só ofertas especiais ou eventos e competições. O usuário, ele não pode sentir em nenhum momento que ele consumiu
tudo que o seu aplicativo tinha para oferecer, que ele já entendeu tudo que seu jogo tinha, já fiz tudo, já sei. Não, aí, nesse momento, ele desinstala. Ah, legal, 3 estrelas, bom, desinstala. Esse é um usuário bom, normalmente é 1 estrela só. E para falar de distribuição de conteúdo, eu vou falar um pouquinho do Firebase. Quem já usou o Firebase aqui? Legal. O Firebase ele não é nenhuma grande novidade aqui pra gente, né? O Google anunciou ele no Google I/O do ano passado. Na verdade, o Firebase começou como uma startup, né? Que eles faziam esse trabalho com a Real-Time Database e algumas outras funcionalidades. E eles ganharam muita notoriedade na época, porque as pessoas ficaram muito assustadas. Quem já usou o Real-Time Database teve um sentimento. Eu, quando usei a primeira vez, eu me senti extremamente poderoso. Parecia que você, com muito pouco trabalho, você ganhou um poder muito grande. Você escrevia... Parecia que você estava escrevendo uma coisa local, parecia que você estava escrevendo num shared preference, mas esse negócio estava replicado para todo mundo. Todo mundo recebia e era muito fácil. Você, nossa, escrevia um appzinho besta e, putz, virou um chat aqui, dá um sentimento de poder muito forte. E, felizmente, o Google percebeu que esse Firebase tinha um grande potencial, eles compraram a startup, e depois de alguns anos, no ano passado, 2016, no I/O, eles lançaram, e esse ano colocaram mais funcionalidades ainda no Firebase, né? Então eles fizeram uma plataforma bem completa, bem bacana, integrando mas a maioria das funcionalidades do Google relacionadas ao desenvolvimento mobile, né? Que não é só Android sim, mas também em outras áreas. E muitas delas aqui são extremamente relevantes, facilitam muito a nossa vida quando a gente está pensando em Live Ops. A primeira que eu vou falar um pouquinho é do Remote Config. Eu não sei quem já usou esse negócio aqui, imagino que já devam ter usado. Cara, muito, muito bom. O Remote Config ele permite que você possa parametrizar o seu aplicativo ou o seu jogo, só que em vez de você deixar esse parâmetro local, você deixa esse parâmetro na nuvem. Qual é o poder que está por trás disso? Você não sabe, por exemplo, se os usuários do seu jogo eles gostam de uma tela mais se ela for azul ou se ela for vermelha. Você pode simplesmente deixar esse parâmetro de forma remota, esse parâmetro na nuvem, e você serve esse parâmetro aleatoriamente para os seus usuários, e depois você eventualmente mede e vê como que isso se comportou melhor. E daí você adota esse valor. Então você dá 50% azul, 50% vermelho. Putz, os azuis, ninguém gostou do jogo. Agora o vermelho, o pessoal gostou. Opa, então vamos assumir o vermelho. Esse cara, muito legal, a gente vai usar ele bastante para falar de Live Ops. Uma outra coisa muito bacana é o Cloud Storage. O Cloud Storage nada mais é que ele é um wrapper para uma coisa que já existia há muito tempo, que é o Google Drive, só que ficou muito mais fácil de usar. Uma coisa muito interessante do Firebase é que existe uma homogeneidade muito grande entre todas as APIs do Firebase. Então, uma vez que você usou o Real-Time Database, você já sabe mais ou menos como usar o storage. Fala, eu chamo a classe, eu get instance e faço alguma coisa ali e vai dar certo. E é isso que acontece. E uma coisa muito interessante é que fica tudo no mesmo console na nuvem também. Quando você abre o seu console do Firebase, está tudo muito fácil. Esse é o carro-chefe, né, do Firebase hoje, é o Real-Time Database. Eu já falei, mas o negócio é muito simples, é um banco de dados... É até uma vergonha chamar isso de banco de dados. Na verdade, é uma estrutura bem simples. Ele é como se fosse um arquivo JSON que você escreve nesse arquivo. Só que assim que você escreve, isso é refletido para todos os usuários que estão escutando aquele mesmo banco de dados, né, que, no caso do jogo, todos. Então, ele é uma ferramenta muito poderosa, muito bacana de usar. Quarto lugar, o Cloud Messaging. O Cloud Messaging nada mais é do que aquele antigo Google Cloud Messaging. Mudou para Firebase Cloud Messaging. Mas são as push notifications, que é muito legal também, porque você pode comunicar eventos para os seus usuários diretamente de notificação, e a notificação não necessariamente é aquela notificação que popa no telefone do usuário. Pode ser uma notificação que o seu aplicativo recebe silenciosamente e faz alguma alteração a partir dessa notificação. E, finalmente, uma coisa que entrou recentemente no Firebase, que são as Cloud Functions. Ano passado eles ainda estavam em alpha, mas agora já está oficial. E isso é muito legal também. Rapaz, aqui.
Estraguei a surpresa, eu mostrei o GIF. Que chato. As Cloud Functions, elas permitem que você escreva snippets de código em Node.js e publique esse código no Firebase, no espaço das Cloud Functions, né? E daí esse código ele pode ser ativado via uma chamada normal, né? Uma chamada REST, uma chamada HTTP, ou então ele pode ser ativado através de algum evento. Se alguém escreveu num nó do Firebase, você vai rodar esse código. Quem assistiu a palestra do Gus aqui, ele falou bastante, mostrou exemplo, foi muito legal. E agora eu vou mostrar alguns exemplinhos. Olha, o GIF ficou ruim, cara. Estragou meu GIF. Desculpa. Vou mostrar alguns exemplinhos. Esses exemplos que eu vou mostrar aqui, na verdade, assim, são algumas ilustrações de algumas funcionalidades que a gente pode fazer para LiveOps, né? Não é nenhuma coisa assim do tipo, tal coisa tem que ser feita desse jeito. Sempre vai variar. Você vai ter que adaptar, combinar coisas de formas diferentes do que eu vou mostrar para a sua necessidade específica do seu app. Mas serve como um guia inicial aqui. Na verdade, o meu intuito mostrando esses exemplos é mais assim para mostrar possibilidades e para que vocês que estão assistindo possam pensar, estejam cada um pensando no seu próprio app agora e pensando, putz, olha, eu podia fazer uma coisa parecida com isso. Então, a ideia é que vocês tentem combinar e trazer isso para o seu app da melhor forma possível. Uma coisa que não é legal, as pessoas, eu não gosto muito, mas às vezes é necessário. É você fazer um update forçado. Por que isso é necessário? No mundo de games é uma coisa que é mais justificável do que no mundo Android. Tá? No mundo Android normal, é normalmente uma péssima prática. Mas às vezes no seu jogo você tem um jogo que é multiplayer. Vamos supor que você tem um joguinho de luta, multiplayer no Android. E você faz um update que você está recalibrando os personagens. Não dá para um cara que fez o update enfrentar um cara que não fez o update. Você precisa que as pessoas estejam na mesma versão. Senão a coisa não vai funcionar, você não vai ter problemas de sincronização. Como que funciona? Cara, muito fácil. Esse cara é um recorte do console nosso do Remote Config do Firebase, tá? Criei lá um intzinho com a última versão que eu publiquei. Simples assim. Então, eu publico uma versão nova na Play Store, eu incremento esse int aqui. Tranquilo. O que o meu código vai fazer? Na hora que eu começo a minha... Olha, esse nome é onCreate aqui, eu tentei trazer para o Android. Primeiramente, eu ia fazer isso aqui como se fosse um live coding, para mostrar um joguinho se atualizando, que seria bem legal, mas a gente tenta evitar o fracasso, então eu tentei fazer só no slide mesmo, tá? Então, o onCreate aqui seria a função de criação do seu jogo. Na hora que você abre o jogo, você faz um check, hasLatestVersion. O que o hasLatestVersion faz? Ele é um método que retorna um boolean. Isso aqui é um Kotlin, é uma tentativa de Kotlin, gente. Eu ainda não sou nenhum ninja no Kotlin. Mas o que ele faz? Ele vai acessar o Firebase Remote Config. Todos os caras do Firebase, eles são singletons, então você já dá um get instance. E vou dar um get long de um cara chamado latest version. Se a gente olhar aqui, latest version é o cara que a gente definiu e falou que o valor era 8. Vamos supor que a gente incrementou de 7 para 8, tá? Então, eu pego esse valor, vou transformar ele em int e vou comparar com a versão do meu aplicativo, com o version code do meu aplicativo Android. Se for igual, beleza. Você está com a última versão, começa o jogo normalzinho. Se não for igual, force o update. Simples. Mas é poderoso. Porque se a gente não tem uma solução de server, é muito difícil fazer isso. Você vai ter que talvez parsear a loja do Google para descobrir qual que é a versão do seu app em todos os seus clientes. Muito ruim. Ou então ter isso num servidor próprio, sendo que no Firebase foi um valorzinho só no Remote Config. Ah, mas toda versão eu vou forçar? Não necessariamente. Daí você refina essa lógica, né? Você deixa uma coisa mais bacana de acordo com as suas regras de negócio. Uma outra coisa legal, que traz conteúdo para o seu jogo, conteúdo fresco, vivo, caixa de notícias. Bom, eu peguei um joguinho qualquer aqui, mas
É muito comum você ter joguinhos que tem notícias. Então, de repente, aparece uma notificação, você vai ver, tem uma notícia, você abre, tem alguma coisa, uma imagem, um texto, alguma coisa assim. Isso aqui é muito útil. Você vai, por exemplo, se você pretende criar um evento no futuro ou qualquer tipo de alteração, qualquer notificação que você queira dar para o usuário, é interessante você ter uma caixa de notícia dessa forma. E também dá para fazer com Firebase tranquilamente. Aqui, no caso, já ficou um pouquinho mais complexo. Tentei deixar as coisas numa ordem de complexidade, gente, mas talvez tenha falhado. Mesma coisa, remote config, eu fui lá e criei um carinha chamado, qual é o ID da última notícia? 22. Legal. Outro recorte do Firebase. Esse cara aqui é o Real-Time Database. Então, aqui no Real-Time Database, vamos supor que eu tenho um nó chamado News, e nesse nó eu tenho todas as notícias. Gente, em produção, você não vai... Claro que você não vai ficar na mão mexendo nisso aqui, que é muito perigoso. Você vai mexer alguma coisa aqui, isso aqui é real-time. Você mexeu ali, salvou. Para todo mundo. Então, o ideal é você ter um sitezinho, né, um console próprio para você fazer esse gerenciamento dessas coisas, e esse site altera, né, esse console seu mesmo altera. Mas para um protótipo, isso aqui funciona, que é uma beleza. Então, você tem um método, você tem um nozinho chamado News, e lá você pode ir criando cada uma das suas notícias. Isso aqui está replicado... É preferência minha. Para mim, fica bem fácil de trabalhar replicando o ID aqui. Não sei porquê. Acho que preciso pensar mais sobre isso. Mas tá bom. Então, cada notícia tem um ID, cada notícia tem uma imagem e cada notícia tem um título. Para mim, simples assim, funciona para o meu caso de uso. E a imagem é um cara que eu venho e coloco aqui nesse último cara. Esse cara é o Firebase Storage. Então... Quando eu coloco aqui, eu faço o upload do arquivo, que eu quero que seja na minha notícia, pego o link daqui e jogo ali. Tranquilamente, faço esse negócio, já deixo configurado. Aí, o que vai acontecer? Assim que eu atualizar esse cara aqui, a ideia é que todos os clientes já vão buscar a nova notícia. No código, também fica tranquilo. Aqui em cima, eu estou buscando o ID da última notícia, assim como foi no update forçado. Pego o ID da última notícia. E vou pegar o ID que está no meu banco de dados local. Comparo os dois. Se esse for... Oh, caramba, não fui eu, hein? Estão me sabotando. Se o ID do meu banco de dados for menor do que o latest, sinal que tem notícia nova. Eu vou dar um load na última notícia. Load news. Método tranquilinho. Firebase database.getInstance.getReference. Esse controlinho está muito louco. GetReference de um nó chamado news. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo? O meu nó chama news, tá vendo? E os filhos desse news, cada filho é uma notícia. É um ID, é uma chave cujo valor é uma notícia, certo? Então, getReference de news. Pego o filho do ID que eu pedi aqui em cima. Então, aqui eu passo o latest news ID e estou usando ele aqui. E no Firebase, como é um banco de dados de tempo real, a gente tem que colocar listeners para pedir cada alteração que acontece naquele nó. Então, eu estou adicionando aqui um listener, só que só me interessa um valor. Então, um listener for single value aqui, que ele chama. Enfim, eu adiciono esse listener e quando vier o valor que está lá dentro, gente, não é possível. Vem o valor ali, eu já transformo na minha classe news. A minha classe news seria uma classe simples, que reflete aquela mesma estrutura. ID, imagem e título. O Firebase já consegue chavear isso automaticamente para a gente, já transforma numa classe do nosso tipo news. E eu chamo o meu callback. O que o meu callback vai fazer? Vai mostrar essas news, da forma que interessar para mim. Então, assim, com dois métodozinhos aqui, tranquilos, razoavelmente se entender, a gente consegue fazer um negócio bem poderoso, né? Você mostrar uma notícia, botar uma notificação, você está efetivamente trazendo conteúdo novo para o seu jogo. Para o usuário do jogo, cara, fantástico, né? O negócio não está morto, o negócio está vivo, tem coisa nova. Isso incentiva você a continuar jogando. Terceiro, sincronização de relógio. Esse é importante. Ele não é tanto na questão de trazer conteúdo, ele vai ajudar com outros tipos de live ops. Mas isso é importante porque tem muito jogador que é espertinho.
Ele percebe, vai ter um evento daqui a 3 horas. Vai lá com o telefoninho, aumenta 3 horas e vai tentar pegar o evento. Você não pode deixar desse jeito, você não pode depender da hora do seu device, você tem que depender da hora do servidor. Como é que eu implementei isso aqui dessa vez? Dessa vez eu usei o Cloud Functions. Olha lá. Isso aqui é Node.js, tá, gente? Então, no próprio Firebase você consegue criar. Na verdade, é no console, mas é bem tranquilo. Tem muito Code Lab a respeito disso daqui. É muito fácil de fazer. Inclusive, esse cara em especial está num Code Lab lá do Google. Então, você cria uma funçãozinha no seu servidor, que no caso é o Cloud Function, você não precisa de um servidor, né, no próprio Firebase, e ele vai gerar para você uma URL, que é um endpoint da sua API. Aí, o que esse endpoint faz? Gente, isso aqui é Code Labs, tá? Não precisa escrever nada, tá tudo pronto isso daqui lá no Google, só procurar. Prontinho. Ele vai dar assim que vier a chamada, com request e uma response. A gente vai pegar o campo response, falar que status é 200, 200 é ok, e vai enviar. Aqui eu estou usando a API de Moment, né, que é uma API de tempo, que é bem parecida com a API de tempo do Java 8. E eu vou enviar esse Moment formatado. Eu não passei nenhum formato, então ele vai usar o formato padrão da ISO, né? E aí aqui do lado do Android. Do lado do Android é muito simples. A gente vai dar um getServerTime, que vai chamar esse método aqui embaixo. E com a resposta que vier, eu vou dar um set no meu relógio interno. Olha só, esse aqui eu estou usando uma biblioteca muito legal de Kotlin, que chama Fuel, que ela cria uma extension na classe de string. Então, fica bem intuitivo o código. O getServerTime, o que ele faz? Ele vai pegar esse endpoint aqui e vai dar um HTTP GET. E com a resposta que vem, que eu já informo que é uma string, eu só vou parsear isso para um instante, que é a API do Java 8 de tempo, que ele vai entender porque veio parseadinho, bonitinho lá do nosso servidor. E vou chamar callback com esse tempo do servidor. Então pronto, daí eu já ajustei o relógio interno. Assim que abrir o negócio, eu ajusto meu relógio interno, tranquilo. Eventos. Legal, agora que a gente já sabe, já tem alguns blocos de construção, a gente consegue pensar nos eventos. Eventos podem ser promoções, podem ser alguma coisa, qualquer coisa relevante. Eu estou falando muito de jogo, mas pode ser qualquer coisa num aplicativo. Então, pensando num aplicativo, sei lá, de vendas, poderia ser uma promoção qualquer. Pensando num peixe urbano, por exemplo, um evento poderia ser alguma coisa que você está promocional no peixe urbano. Como é que eu implementei o evento? Dá para fazer de outro jeito? Dá, infinitos jeitos. Esse é o jeito que eu fiz, tá? Resolvi fazer um evento especial para o Dia da Mulher. No evento do Dia da Mulher, no meu joguinho, todo mundo vai ganhar bônus de Gold e de XP. Só que eu queria fazer um evento bacana. Eu queria fazer um evento que desse mais Gold para as mulheres do que para os homens, em comemoração ao Dia das Mulheres. E esse cara Remote Config, ele é muito legal porque ele permite que eu segmente o meu parâmetro remoto de acordo com o meu usuário. Então, eu consigo criar um filtro para um segmento especial e retornar um valor diferenciado do que seria o valor que eu retornaria para um usuário comum. Olha que legal que fica isso. Então, eu criei aqui qual seria o multiplicador de Gold para as mulheres, de Gold e XP, ficou igual. Podia ter feito um só. Mas se eu detectar que o usuário é mulher, porque ele pegou um personagem que era um personagem feminino, ou porque ele é mulher mesmo, nas configurações eu detectei, eu vou dar o dobro de XP, e se for homem, eu vou dar 50% a mais de XP. E aqui, no Real-Time Database, olha só, em vez de eu criei aqui uma descrição de um evento, uma descrição como se fosse um objeto de evento, que tem descrição, tem uma data de início, tem uma data de fim. Importante a gente sincronizar o relógio, que nem a gente viu. Tem uma data de início, data de fim, ID. E na hora de colocar o multiplicador, eu não coloco ele aqui. Eu coloco uma referência para esse cara que está aqui no meu config remoto. De forma que, quando o cliente for buscar, ele vai pegar esse cara aqui, ele vai buscar no remote config. E daí eu vou conseguir segmentar. Eu coloco um título também, porque sim.
Então, quando começa o jogo, eu vou no meu banco de dados, pego a instância e pego uma referência para o nó events. Vamos voltar aqui? Nó events. Então, os filhos do evento, cada filho é uma chave cujo valor é um evento. Ordenei pelo fim. Peguei os 5 maiores fins. Por que eu peguei 5? Aí vai depender da sua lógica, né? Eu só quis limitar, porque senão você tem uma lista muito grande de eventos, você não vai querer pegar todos. Peguei os 5 últimos, porque talvez tenha alguns que estejam no futuro. Você já pode ir criando eventos para frente que você não usou ainda. Então, limitei os últimos 5 e coloquei um listener. Quando chega um evento, eu vou testar. Ó, aqui, vamos lá. Então, eu estou lendo um nó. Pego a minha data atual, salvo aqui nesse nó. Peguei o nó. O filho do nó, quem é o filho do nó? É o próprio evento. Aí eu uso essa funçãozinha find aqui, olha que legal. Essa função ela vai retornar true se eu encontrar um evento que atende as minhas especificações. Então, para cada evento que eu pego no meu banco de dados, eu vou testar se o fim desse evento é depois de agora e se o início do evento é antes de agora, significa que eu estou num momento ativo desse evento. Nesse caso, eu vou chamar o start new event. Tranquilo? Intuitivo? Assim, claro que parece muita coisa, mas na verdade é bem fácil. Perceba que, assim, é mais difícil um pouquinho porque tem Kotlin, que é uma coisa nova que pra gente às vezes não entende muito bem. Mas é tranquilo. Beleza, então vamos supor que se eu detectei que tem um evento ativo, eu guardo isso numa variável local minha, aqui no meu GameState.currentEvent. Na hora que o jogador ganhar algum valor, ele ganhou por algum motivo, se tiver um evento ativo, se um evento for diferente de nulo, eu vou multiplicar pelo multiplicador de gold, caso contrário, ele ganha o gold normal. Criei um evento, tranquilamente, e de uma forma que eu posso criar novos eventos no servidor, e isso vai ser refletido automaticamente no meu cliente. E o último que eu queria falar também, ofertas, que é uma coisa bem importante. Todo jogo tem, porque é o jeito que você vai ganhar dinheiro, principalmente no seu jogo. Cada vez que você cria uma oferta, uma chance de ganhar dinheiro. Então, o primeiro passo para você criar uma oferta, você tem que ir no seu console do desenvolvedor do Google Play e criar os itens que você tem para vender. Então, no caso, eu tenho, no meu joguinho imaginário aqui, eu tenho um pacote de explosivos, ou mesmo pacote com desconto, e eu tenho um explosivo simples e o mesmo explosivo simples com desconto. Na hora de configurar no nosso Firebase, a gente faz o mesmo esquema, gente. Sempre a mesma coisa, mas é muito fácil. Olha lá, no Remote Config, eu posso já criar algumas configurações especiais. Vamos supor que eu tenho um segmento de usuários aqui que são os Recurrent Buyers. Eu sei que esses caras aí, sempre que eles veem uma promoção, eles compram. Então, é óbvio que eu quero que esses caras sempre tenham acesso à promoção. Então, eu faço uma coisa diferenciada para eles, enquanto que para as outras pessoas fica um valor 3 aqui. Então, como é que eu fiz? Vamos lá. Criei no meu Real-Time Database uma chave chamada Itens. E aqui dentro eu criei todos os itens que eu tenho disponíveis para vender lá no Play Store. Então, cada item tem uma imagem e um SKU. SKU é o ID. É que SKU é o termo que se usa nas APIs do Google Play, tá? Por isso que eu usei aquele termo. Mas é esse ID que a gente definiu aqui. Então, é explosivos promo 20. Então, explosivos promo 20, por aí vai. Num outro nó diferente, eu crio o shop. E no shop, eu estou referenciando caras que estão aqui. Percebam? Por que eu fiz isso? Poderia colocar direto item 1 e item 3 aqui, por exemplo. Mas fazendo dessa forma, eu consigo segmentar. Então, eu consigo mostrar um shop personalizado para cada usuário, dependendo do segmento que esse usuário vai cair. Então, a estratégia é praticamente a mesma dos eventos lá. Aqui ficou um pouquinho maior, mas é tranquilo. Na hora, vamos supor, então na hora que o usuário abre o shop, ele vai ativar esse método aqui. Eu vou no banco de dados, pego a referência para o nó shop. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, shop. É esse cara aqui embaixo.
vou buscar as coisas que tem lá dentro. E para cada filho que tiver lá dentro, então data.children.forEach, para cada um dos filhos que tiver lá dentro, vai vir um cara que eu chamo de item config. Aí eu vou no meu Firebase Remote Config e vou buscar o valor desse cara aqui. E chamo o meu método de baixo. Quando eu... Opa, lá. Aqui. Então eu vou no Firebase Remote Config e pego um valor. Então esse valor pode ser 2, 3 ou 4, dependendo do valor, dependendo do usuário. Aí eu chamo esse meu método de baixo. Adicione item no shop. Eu peguei o número do item, que era o ID. Aí eu volto no meu banco de dados. Eu pego a referência para o nó items. Vamos olhar lá de novo. Nó items. Temos 4 itens. 1, 2, 3 e 4. Vou buscar o item específico. Então, pego os dados. Pego o filho que tem aquele ID que eu busquei. Pego o valor dele como se fosse da classe item, que está lá em cima, que tem um SKU e uma imagem. E adiciono no meu shop, que aqui no caso é só uma lista de itens. Pronto, consegui criar um shop personalizado para cada usuário. E se eu quiser colocar um novo item no shop, como é que faz? Muito fácil. Eu crio o primeiro item no meu console do Google, adiciono o item nessa minha listagem e modifico o meu shop aqui embaixo para refletir isso daí. Não precisei fazer um update no aplicativo. Não precisei fazer uma versão nova do APK e lançar no Google Play. Eu só alterei aqui, coloquei a imagem lá no meu storage, alterei o meu real-time database, alterei aqui o meu remote config, consigo segmentar, mostrar um item específico só para alguns usuários, por exemplo. Tranquilamente, não precisei fazer um update, estou levando conteúdo novo. Isso é muito legal, é muito poderoso. E, finalmente, só um último remark. Para a gente trabalhar com isso daqui, é muito importante a gente planejar. Se a gente não se planeja muito bem, o que vai acontecer? Você vai ficar tentando fazer esse tipo de update, e na hora que você vai criar um cara no shop novo, você fala, putz, errei. No cliente lá, ele esperava que tivesse uma lista de itens no shop. E eu montei a minha estrutura do real-time database de forma errada, de forma diferente do que o cliente está esperando. Aí você vai ter que lançar uma nova versão do cliente. Aí no que você tem que lançar uma nova versão do cliente, todo o seu esforço foi por água abaixo, porque você tem que lançar uma nova versão. Então, cada vez que você lança uma versão, é uma derrota, é um ponto de fricção, você pode perder o usuário novamente. Então, o que é o planejamento? É tranquilo, você vai no papel, desenha tudo direitinho, vê tudo. Você tem que identificar tudo que você vai querer fazer live ops. Então, vai ter evento, vai ter shop específico, tudo que você vai querer trazer, você coloca no papel, monta as estruturas no papel, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Entendeu direitinho no papel como é que a coisa vai acontecer, como é que eu vou ter que fazer isso no código, aí você implementa. Gente, era isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E essa questão de live ops é uma coisa que ainda a gente aqui não usa muito aqui no Brasil, mas é uma coisa que os grandes players de jogos usam pra caramba, assim como eu mostrei para vocês naquela questão de eventos ali, de shops especiais, né? E, bom, meu contato está aí, a gente pode conversar um pouquinho mais, a gente tira algumas dúvidas, trabalha junto aí, vamos tentar melhorar o nível dos nossos aplicativos, dos nossos jogos aqui no Brasil, gente. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado.